Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Ao meu lado, o promotor de justiça, um escritor, um pesquisador nato que fala por si só. Nós participamos da defesa dos artigos aprovados com louvor na Expo Direito, que é considerado o maior congresso da América Latina. E eu fiquei simplesmente encantada com seu notório saber jurídico, Dr. Taylor Santana. Seja muito bem-vindo. Ô, Rose, obrigado, minha amiga. Obrigado pelo convite. Prazer, uma satisfação, uma honra estar aqui contigo, falando para um público que, igual comentávamos aqui antes de começar a gravação, para um público heterogêneo, para um público que abrange desde acadêmicos até profissionais já consolidados nas suas carreiras, mestres, doutores, pós-doutores. E o que eu mais me encantei aqui, sem nenhuma falsa modéstia, nenhuma puxação de saco, aspas, para o ambiente que se criou na Expo, no Congresso Penal, é a gente ter um ambiente que verdadeiramente encanta aquele que busca o que nós buscamos na academia, o ambiente plural. Então, pessoas que se colocam à disposição do seu semelhante, pessoas que se colocam à disposição dos seus pares, não para levar um conteúdo pronto, mas sim para fomentar a construção do direito, fomentar a construção do debate jurídico, o acadêmico do primeiro ou segundo ano, expor as suas ideias para uma professora, para uma profissional do direito que nem você, que já tem experiência, que tem formação, que tem publicações no Brasil, fora do Brasil, e essa pessoa ter a capacidade de influenciar a nossa tomada de decisão quando está avaliando o trabalho dela. De fato, quando participamos dessas bancas, e eu ali como novato, como o girino, que eu brincava ali, estava aprendendo ainda muito com vocês a respeito do evento, da postura que cada um e cada uma tem ali. A gente vê ali que as pessoas estão atentas, tu, o Timothy, meu grande amigo, os demais que participaram, Alan, tio Mauro, os parceiros que estavam ali, todos dispostos a ouvir e promover um grande evento que se mostra não como um evento de exposição, mas sim como um evento de construção do saber. Então, não é à toa que está aí há mais de 10 anos no mercado e cada vez com mais sucesso e, sobretudo, com mais adeptos ao modo de atuar e ao modo de pensar e, principalmente, ao modo de tratar o seu semelhante, que é o que vocês fazem. Então, é uma grande honra estar aqui contigo hoje, Rose, para a gente fazer o que nós mais gostamos de fazer, fomentar o debate. Isso. Eu fiquei muito emocionada e antes da gente apertar o play, até mostrei para o professor Taylor que a nossa pauta ela fica aberta, porque esse é um momento como um ato de servir. Como que nós podemos ali estimular os estudos daqueles que estão já na carreira jurídica, os profissionais, mas também levar para o senso comum, para a sociedade, informações que às vezes são descobertas ou mesmo distorcidas. E o Ministério Público, ele tem um papel mais do que importante, é singular, porque ele pode agir de ofício. Então, em se tratando da investigação, eu acho que a gente pode dar início a essa pauta, você moderando ali e comentando como que é o seu dia a dia, quais são os desafios e como ao mesmo tempo é encantador, mas ao mesmo olhar do encantamento, a gente tem ali o ato de responsabilidade, né? Eu acho que é esse o sentido que a gente não pode perder a mão. Ótimo. Não, eu acho que são dois, né? Quando a gente fez nossa pauta aqui de hoje, da nossa conversa, ficou definido essa ideia de perspectiva de atuação do Ministério Público. E pelo nosso público, pelos nossos ouvintes, eu acho que é um tema que a gente consegue fazer uma delimitação, Rose, em temas que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles, como tu bem falou, é a gente explicar, deixar claro aqui, desde o nosso ouvinte que está começando a faculdade de Direito, eventualmente a pessoa que nem é da área jurídica, mas tem curiosidade, né? A gente explicar que a investigação que o Ministério Público, que o promotor, que a promotora
tem a legitimidade funcional, a legitimidade constitucional para presidir, para conduzir, ela pode ser tanto uma investigação na seara criminal, como uma investigação na seara não criminal. Então, óbvio que quando a gente ouve falar de Ministério Público investigando, Ministério Público apurando se ocorreu ou não ocorreu um fato, se aquela pessoa é ou não a responsável, sempre nos vem em mente as grandes operações. Sempre nos vem em mente as grandes operações. Mas o que eu sempre digo quando eu dou aula aqui no Paraná, no preparatório, quando eu dou aula na escola do Ministério Público, que a gente tem que pensar que o promotor, que é a promotora, quando vai para o interior, ou que nem eu, que ainda está no interior, né, na empresa intermediária, a gente vai trabalhar muito mais com o caso do seu João, da dona Maria, do seu Francisco, do que com as grandes operações. E aí, a nossa legitimidade de investigação, de apurar a ocorrência de fatos e, eventualmente, os responsáveis por isso, ela perpassa desde uma ideia do criminal, mas também, e muitas vezes, Rose, a gente apurar situações de negligência envolvendo crianças e adolescentes, situação de negligência envolvendo idosos, pequenos atos de corrupção, desvio, malversação de verbas públicas e também a investigação criminal. E aí o que eu queria destacar aqui, para esse primeiro minuto de conversa, é que a investigação criminal, por parte do Ministério Público, ela é um também. Ela é um também e um talvez. Porque eu também posso investigar e eu talvez vou investigar se afigurar necessário. Então, a ideia de que o Ministério Público, e aqui tem um argumento, Rose, que depois eu posso te passar, um material complementar de uma aula que eu acabei de gravar numa pós-graduação que eu coordeno, que é uma aula de procedimento investigatório criminal, investigação presidida e conduzida pelo membro do Ministério Público. E o principal argumento que se tinha contrariamente à investigação pelo MP é do ministro Marco Aurélio, do Supremo, hoje aposentado. E o ministro Marco Aurélio dizia que não reconhecia a possibilidade do Ministério Público colocar a estrela no peito, ou seja, a estrela, o distintivo do policial, e a arma na cintura e sair na rua para investigar. Porque o que ele queria dizer com a linguagem figurada, peculiar, que é a do ministro Marco Aurélio, com a sua inteligência, com a sua sabedoria? Que o Ministério Público não pode se travestir de polícia. A ideia do Ministério Público não é a gente virar polícia, não é a gente sair na rua chutando porta, colhendo materiais, colhendo subsídios, substratos, e com base nisso formar o opinião de elite. Então, por isso, hoje, Rose, que o que se tem, e isso aqui foi o tema da pesquisa, do trabalho de conclusão de curso do Taylor, lá em 2012, ainda na graduação, que era quando se discutia a PEC 37. E quando se discutia a PEC 37, era o quê? Mais uma vez, cenários de grandes operações, cenários de operações envolvendo políticos, cenário de operações em que pessoas que até então não eram investigadas passando a ser investigadas. E quando eu falo aqui políticos, pessoas que não eram investigadas, não entra em discussão de partido A, partido B, não entra em nada em discussão, porque foram operações que todo mundo foi investigado. Todo mundo foi investigado, todo mundo foi implicado nessas operações, empresas, partidos, políticos, vários tiveram ali suas carreiras e seus atos investigados. E aí o que se discutiu nesse contexto foi o Ministério Público pode ou não pode investigar e de que modo pode investigar. E quando a gente chega nessa ideia aqui de investigação hoje, Rose, o que eu acho mais importante, e aqui dentro do limite de tempo e de espaço que a gente tem, o que eu acho mais importante é a gente deixar claro a função primordial do promotor, a função primordial da promotora não é, não é conduzir o procedimento investigatório criminal. Quem, porventura, tem esse sonho, tem esse desejo, tem essa vocação para fazer, tem um concurso específico para isso, chamado delegado de polícia. Sim, Delegado de polícia civil, delegado de polícia federal.
sim, A nossa função primordial não é essa. A nossa função primordial é ser titular da ação penal, com base nessa titularidade da ação penal, formarmos a nossa opinião de elite. E formar a opinião de elite, ou seja, a opinião a respeito daquele fato em tese delitivo, a gente poder requisitar diligências à autoridade policial, propor soluções consensuais, como acordo de não persecução, transação penal, suspensão condicional do processo, ajuizar a denúncia, a peça acusatória do processo penal, a exordial, né, do processo, assim como a petição inicial do processo civil, ou, eventualmente, decidir pelo arquivamento dessa investigação. Isso é desdobramento da titularidade da ação penal. Só que também, de modo subsidiário, de modo complementar, o promotor, a promotora podem promover investigações como consequência da sua titularidade da ação penal. Só que o que eu queria deixar claro isso, Rose, para o nosso aluno, para a nossa aluna, para quem está nos ouvindo aqui ainda, como alguém que busca aprovação no concurso, é que isso não é uma atividade primordial do promotor e da promotora, porque a gente tem outras tantas funções de tutela de interesses individuais disponíveis, tutela de direitos coletivos, titularidade da ação penal, pauta de audiência, pauta de júri, a estrutura do Ministério Público cada vez mais desproporcional à quantidade de novas atribuições que vem para nós. E aqui eu dou uma pincelada de algo que a gente pode conversar hoje ou em outros eventos. As novas atribuições que se vêm para o Ministério Público pós-lei anticrime, o acordo de não persecução penal, o espectro de solução consensual dos casos penais aumentou e aumentou sobremaneira com o acordo de não persecução penal. E o acordo de não persecução penal, Rose, pensando aqui como promotora agora, traz para nós uma larga quantidade de demandas que antes eram resolvidas perante o Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Que eu usava a pauta de audiências do Poder Judiciário, que eu usava a estrutura cartorária do Poder Judiciário, que eu usava a estrutura de oficial de justiça do Poder Judiciário. Tudo isso veio para dentro da promotoria. Hoje eu tenho que resolver isso. Hoje eu tenho que ter uma nova pauta de audiências para acordo de percepção. Hoje eu tenho que ter uma estrutura de cartório que ainda nós não temos. Hoje eu tenho que ter uma estrutura de comunicação de atos que nós ainda não temos. O arquivamento do inquérito, Rose. A decisão de arquivamento, que hoje o promotor, a promotora tem que comunicar a sua decisão para todas aquelas pessoas que o 28 fala do Código de Processo. Antigamente, a vítima não era comunicada. Antigamente, o investigado tomava ciência, mas não era pelo promotor. Antigamente, a autoridade policial tomava conhecimento, mas não era pelo promotor. Então, todo esse povo, hoje, também é comunicado por mim. Então, a gente tem que tomar cuidado, e quando eu falo de Ministério Público, eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado para não abrir demais a asa, tentar colocar muita coisa embaixo, e quando vê, não conseguir dar conta. Então, por isso que eu falo, investigação conduzida pelo promotor, conduzida pela promotora, pode acontecer? Pode. Vai ser a regra? Não vai ser a regra. Ela é, primeiro, subsidiária. O que eu falo como subsidiariedade, Rose, aqui para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, para o nosso aluno, para a nossa aluna? Subsidiariedade não pode ser a regra. Ah, tem um caso que eu estou requisitando investigação para a autoridade policial e eu estou vendo que não vai andar. Às vezes é um político famoso na região, o delegado de polícia, a delegada de polícia tem as suas garantias, mas não são as mesmas garantias que eu tenho. Então, às vezes, por questões políticas, fica pressionado para não investigar. Às vezes, em algumas regiões do país, ainda são delegados muito antigos, que estão atrelados ao local. A promotora são concursos que roda muito, então nem sempre a pessoa tem tanto apego à região, que nem algumas vezes se criava com as autoridades policiais. Hoje, com as novas gerações, as carreiras jurídicas estão muito parecidas, delegado, juiz, promotor, defensor. Então, a gente verificar essa situação casuística, verificar a situação casuística. Tanto que o Supremo, quando fala que existe legitimidade de investigação pelo MP, já deixa isso claro.
O MP tem essa legitimidade para investigar, porém, ela não é ampla e restrita. A gente vai investigar questões de modo subsidiário. E fica muito claro isso, sobretudo questões que envolvem situações políticas, que às vezes uma resistência local em se investigar. Deixo aqui de sugestão para o nosso aluno, para a nossa aluna, para o nosso ouvinte, a Lei 12.830 de 2013. Tem duas leis importantes de 2013 para o concurseiro, para concurseiro. A 830, 12.830, que é o Estatuto dos Delegados de Polícia, que ali traz considerações sobre a remoção do delegado ou delegada, que deve ser um ato fundamentado, ainda que não tenha inamovibilidade, que nem o promotor e a promotora. E a 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Não à toa, a gente vê que são leis que vieram ao mesmo tempo, porque eram no mesmo contexto político e investigatório do país. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, primeiro, Rose, que eu queria deixar claro. Subsidiariedade. A gente vai investigar em situações específicas e pontuais. Uma Uhum. outra situação é crimes envolvendo policiais. Crimes envolvendo policiais. Que até mesmo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nessas condenações mais recentes que o Brasil tem, reitera e reforça a necessidade dessas investigações serem conduzidas, acompanhadas pelo membro do Ministério Público, pelo promotor, pela promotora de justiça. Tá? Então, acho que é um aspecto importante aqui da gente pontuar também. E a complementariedade, Rose, até para a gente deixar dividido o nosso tempo aqui, eu falar um pouco de investigação, um pouco de solução consensual, a complementariedade, Rose, significa o quê? Que às vezes pode ser que eu tenha uma investigação já em andamento pela autoridade policial. Às vezes a polícia instaurou um inquérito policial para averiguar determinada circunstância, a sua ocorrência ou não, e a sua autoria, ou se vai chegar em algum indício de autoria ou não. E o que, que se faz aqui, Rose? Se vê que, eventualmente, a investigação também não está andando, se vê que falta estrutura, se vê que vai prejudicar o andamento. E, ao mesmo tempo, aqui a gente sabe um fator que eu sempre destaco nas minhas aulas. A investigação preliminar, ela não precisa, ela não deve ser exauriente. Quando a gente fala de investigação preliminar, e aí seja o inquérito policial, seja o procedimento investigatório criminal, quando a gente fala da investigação preliminar, ela tem que trazer lastro probatório mínimo. Isso significa o quê? Trazer justa causa. Lastro probatório mínimo de prova da materialidade, ou seja, aconteceu ou não aconteceu um crime. E indícios suficientes, indícios mínimos de autoria. Tanto que quando eu tenho que devolver o inquérito policial para a autoridade policial, Rose, o 16 do Código de Processo fala para mim que eu tenho que devolver só quando essas diligências forem indispensáveis, imprescindíveis para a formação do opindelite. Se não forem indispensáveis, se não forem imprescindíveis, eu posso ajuizar a denúncia, devo ajuizar a denúncia e encaminhar esse pedido de diligências na cota contemporânea ao oferecimento. Tá? Só que, por exemplo, às vezes eu tenho situações em que eu reitero e não volto à diligência. E aí o Supremo me reconhece também essa possibilidade de eu realizar essas diligências, ou seja, o caráter subsidiário da investigação pelo Ministério Público, ao mesmo tempo o caráter complementar. Isso aqui, Rose, com essa frase, o Ministério Público pode investigar em caráter subsidiário, em caráter complementar, a gente consegue resumir talvez umas 50 páginas de livro. A gente compreendendo bem isso aqui, talvez a discussão de todo o meu artigo do trabalho de conclusão de curso, lá de 2012, e que permanece ainda atual. Então, acho que isso aqui, Rose, me parece que é o mais importante da gente saber, aqui, da gente discutir, quando a gente fala aqui de investigação conduzida pelo Ministério Público. E a discussão que se tinha, para eu encerrar aqui esse pedaço e a gente partir para um outro tema, se tu me permite, a discussão que se tinha era, tá, o Ministério Público pode investigar, mas não tem forma, não tem prazo, não tem controle, não tem nada disso. Era a discussão que se tinha lá em 2010, 2011, 2012. Hoje, nós temos, quando se fala em regulamentação,
tá, da investigação criminal pelo Ministério Público, nós temos aqui, se o nosso aluno, se a nossa aluna quiser anotar, nós temos, primeiro, uma decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 593.727. Recurso ordinário 593.727. Aqui, o Supremo lança suas luzes a respeito do tema e diz o seguinte: não, o Ministério Público pode investigar, subsidiariedade, complementariedade, mas tem que ter uma forma específica, um prazo específico, um controle específico. Prazo, forma e controle. Tá? Tanto que hoje se tem a resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional, resolução 181 de 2017, que traz para nós uma forma para isso. Traz para nós uma forma, um procedimento investigatório criminal. Quando eu instalo essa investigação, eu tenho uma portaria de investigação, que traz uma delimitação objetiva, ou seja, o que vai ser investigado, e uma delimitação subjetiva, quem vai ser investigado. Eu tenho prazo para isso, Deus. De tempo em tempo, eu tenho que renovar essa minha investigação, delimitar o que eu estou devendo para terminar essa investigação. E eu tenho forma de controle, porque essa investigação, ela pode ser controlada, primeiro, pelos meios correicionais, interna corporis do Ministério Público. Segundo, ela se sujeita à decisão de arquivamento que é feita igual ao nosso arquivamento do inquérito perante o Poder Judiciário. E terceiro, o advogado pode ter acesso igual tem no inquérito policial. Aí lá o enunciado vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal incidindo aqui. Tá? Então é importante a gente sempre falar sobre isso. A investigação ela não é absoluta, ela é subsidiária, ela é complementar, e também ela tem que ter forma, ela tem que ter prazo, ela tem que ter controle. Porque não é um instrumento de arbítrio que fica à nossa disposição. Tá? E sim, mais um instrumento de se resolver aqui os casos que chegam ao nosso conhecimento. Rose, falei aqui acho que mais É, de 10 minutos sem parar. não, eu gostei muito da reflexão que você trouxe, inclusive de tratativas extremamente modernas, de toda essa fundamentação que você traz à luz, né, com esse notório saber jurídico que você tem sobre o tema, eu tenho certeza que vai estimular muito os estudos dos nossos alunos. Dos nossos pupilos, né? Porque nós somos professores, nós estamos togados em uma carreira, mas nós somos professores. Porque o concurso público para o Ministério Público, ele é muito difícil de aprovação, muito. E eu queria, antes da gente passar para o próximo bloco mais técnico, queria ouvir como que foi a sua estrutura, mas quando você trata da investigação nesse formato subsidiário, porque para a sociedade, para as pessoas que desconhecem a sua área, pensa que ela vem ali na primeira linha, você traz esse contorno em relação aos prazos e que realmente fica comprometido. É praticamente ali o magistrado, quando ele faz a instrução, é ele que vai proferir aquela sentença, não é? Ele fica vinculado. Então, eu gostei muito desse olhar que você trouxe generoso, porque nós estamos do outro lado, a gente não tem todo esse refinamento de informações a sua atuação como um promotor de justiça. Eu gosto de uma citação que ela fala mais ou menos assim. O autor depois eu tenho que procurar, porque eu não lembrei agora, mas ouvindo você tão vocacionado, me veio à mente que o promotor de justiça ele atua como se fosse ali o pai do órfão ou o marido da viúva. Então a gente vê a importância do promotor de justiça de um formato talvez equidistante em relação às partes, mas o que que realmente está em discussão, né? Tem um menor envolvido e às vezes tem lide, pretensão resistida ali, as partes, pai e mãe brigando e o menor no meio. E aí vem o Ministério Público, olha, é o princípio do melhor interesse da criança. Então, o que está acontecendo com essa criança no meio disso tudo aqui, né? E ao mesmo tempo
quando nós vemos esses profissionais, o advogado, o promotor de justiça e o magistrado, sem essa hierarquia, mas atuando ali de forma harmônica também, te dá muita autonomia de se posicionar, né? E a importância que tem desse seu legado. Eu vejo que da especialidade, algumas pessoas que não são da área, não só da nossa área jurídica, às vezes eles ficam em dúvida. É por que que está vindo esse promotor de justiça agora, se era, por exemplo, uma menina e entra um menino ou vice-versa? Como que se faz essa distribuição ali em relação à especialidade e na hora de atuação? Acho que em linhas gerais, acho que é um pouco das inquietudes ali para quem não é muito da nossa área. Primeiro que você perguntou com relação à preparação para o concurso, né? A preparação para o concurso, ela é um momento bastante importante, né? E eu sempre digo para as pessoas que eu gosto e que vêm, né, pedir opinião a respeito de preparação. Primeiro que quem me conhece sabe que eu não fico insistindo para ninguém estudar. Eu acho que estudo a gente planta a sementinha e a pessoa faz no momento em que ela se sente preparada, no momento em que ela se sente mais à vontade para fazer aquilo. Porque a preparação para o concurso, ela é igual ao mestrado, ela é igual ao doutorado. Não adianta ficar alguém te cutucando. Rose, vamos. Rose, vamos. Rose, vamos. Rose, tu tem que escrever um livro esse ano. Taylor, tu tem que passar não sei no que esse ano. Não é assim. A pessoa que quer aquilo, ela tem que querer mais do que ninguém. Porque a preparação para o concurso, ela pode demorar um ano, pode demorar dois, pode demorar três, quatro, cinco. Gente, é indefinido. Não é igual. Eu daqui a pouco vou para um lançamento de livro em Brasília, Rose, de uns amigos do Wilson Roberto, que estava no evento de Fortaleza, que escreveu um livro em homenagem ao ministro Reinaldo do STJ. Estarei lá daqui a pouco. Pego o voo 7 da noite aqui do oeste do Paraná e chego lá meia-noite. Olha o que eu acabei de falar. Eu pego o voo 7 da noite e, se Deus quiser e tudo der certo, meia-noite eu tô lá. Meia-noite eu estou em Brasília. Por que isso? Porque é um roteiro, é uma rota que é certa. É um roteiro, é uma rota que é determinada. Ocorrendo tudo bem, com a graça de Deus, saio da minha casa às 7 da noite, meia-noite estou lá. Agora, o concurso não é assim. O concurso, pode ser que eu faça, né, um concurso e na minha primeira oportunidade eu passe. Pode ser que eu faça um concurso, na segunda oportunidade eu passe. Só que pode ser que é o que mais acontece com todos nós, e não significa que alguém seja mais ou menos inteligente, mais ou menos afortunado. Não é nada disso. É a rotina de alguém ficar pronto. O que mais acontece, e aconteceu comigo também, é a gente fazer mais de uma primeira fase, passar para a segunda, reprovar na segunda, volta a fazer a primeira fase, passa na segunda, vai para oral. Pode ser que passe no oral, pode ser que reprove. Então, assim, é um caminho que ele não é linear Uhum. e que a gente precisa ter inteligência. Mas a principal inteligência aqui, Rose, não é a inteligência intelectual. A principal inteligência aqui é a inteligência emocional. Porque a gente vai tomar algumas pancadas, assim como a gente toma na vida. Só que como a gente se coloca num momento, às vezes, de vulnerabilidade, pode ser que a gente não esteja pronto para o tanto de pancada que vai levar. Tanto que tu vê que as carreiras, hoje, a maioria das pessoas que passam são pessoas que têm uma resistência emocional muito grande. Porque é uma pancada atrás da outra. Então a gente tem que treinar isso, de que não é uma trajetória linear. Eu sempre gosto de falar sobre esse tema com um modo sincero. Eu não vou chegar aqui, eu passei com tal. Eu passei relativamente jovem, eu passei com 26 anos. Mas eu passei com 26 anos porque não é porque eu era predestinado, eu passei porque na graduação eu tinha uma rotina de estudos que normalmente a gente demora um pouco para ter maturidade, mas quando tem a gente pega. Pessoas boas, muito boas, passaram pelo meu caminho e me alertaram: olha, o momento de estudar é agora, é na graduação que você estuda, é na graduação que você constrói base, é na graduação que você lê livros densos.
E graças a Deus eu ouvi e tive essas pessoas. E depois, quando eu comecei o preparatório, isso foi muito útil para mim. Isso foi muito útil para mim. Eu ganhei muitos anos da minha vida tendo estudado na graduação, com relação ao concurso. Então, acho que dois pontos que, se eu pudesse falar, eu falaria. Estude na graduação. Tem uma irmã de 19 anos que está no segundo período de direito, e eu falo para ela: se tu deixar, eu te coloco embaixo do braço e te indico todos os livros do primeiro ao quinto ano, compro para ti, te mando em casa. Mas eu acho que isso aqui é fundamental. E segundo, assim como no mestrado, assim como no doutorado, o ingresso na preparação para o concurso tem que ser da sua livre e espontânea vontade, porque é um caminho que depende muito da tua disposição de tempo, de dinheiro e emocional. Então, acho que isso aqui, para mim, é fundamental a gente falar quando fala de concurso, Rose. Quando fala aqui da atuação, e a gente sai do concurso e vai para o dia a dia. Quando a gente fala da atuação aqui, Rose, isso é uma coisa que me agrada, e talvez seja o que mais me agrade, do fato de ser promotor, do fato de ser membro do Ministério Público. A gente tem uma vocação para iniciar as coisas que no serviço público talvez seja a única carreira que tem uma vocação de dar iniciativa com essa amplitude. Então, eu tenho capacidade investigatória, eu tenho capacidade de ajuizar ações, eu tenho capacidade de promover acordos, eu tenho capacidade de processar corrupto, eu tenho capacidade de processar homicida, eu tenho capacidade de atuar em favor do idoso, da criança, do adolescente. Então, tu tem uma amplitude de atribuições que tu consegue te encontrar dentro delas. Me parece que seja o mais bacana. E uma coisa aqui, e aí não querendo jogar contra as outras carreiras jurídicas, uma coisa que me fez também ir para o lado do Ministério Público é que eu tenho a capacidade, a possibilidade de defender aquilo que eu acho certo. Eu tenho Sensacional. capacidade de defender aquilo que eu acho justo. Sensacional. Então, se eu estou numa audiência que envolve interesse de incapaz, de um lado eu tenho o advogado que vai defender a mãe. Uhum. De um lado eu tenho o advogado que vai defender o pai. E aqui, mais uma vez, eu não estou criticando as carreiras, as profissões. A função do advogado que vai defender a mãe é buscar uma solução a melhor possível para aquela mãe. A do advogado que vai defender o pai é fazer a contradita do que a mãe trouxe e buscar uma solução a melhor, o mais justa possível para aquele pai. Só que quando a gente entra na audiência, e aqui, mais uma vez, Rose, é uma questão do que tu gosta de fazer, do que tu te imagina fazendo. Sim, Quando a gente entra na audiência, a primeira coisa que eu falo, ó, me desculpe, para mim, pouco importa o que vai acontecer com a mãe, pouco importa o que vai acontecer com o pai. é isso. Eu tô aqui por causa dessa criança. Claro, se o marido agredir a mulher, tem uma situação de violência doméstica, aí entra em ação o promotor do criminal para combater a situação de violência doméstica. Se houver qualquer outra situação, claro, aí a gente atua também, não tem problema. Mas nas audiências de família, por exemplo, de infância, por que que o pai, por que que a mãe está discutindo? Ah, é briga boba, é isso e tudo. Gente, não me interessa. O que me interessa é saber o quê? Ó, essa criança, ela está tutelada? Ela está protegida? A conduta do pai e da mãe está criando alguma situação de alienação parental? Essa criança está tendo problema na escola? Essa criança está tendo problema psicológico, psiquiátrico? É isso que me interessa. Então, a gente tem uma possibilidade ali de atuação. Eu tenho um professor que era procurador federal, que dizia isso para a gente. A gente tem a capacidade de entender que muitas vezes o direito não é só direito. Muitas vezes o direito ele trabalha com outras ciências. E por isso que no primeiro ano de faculdade a gente tem psicologia, a gente tem ciência política, a gente tem história. Porque o direito, muitas vezes, é a gente compreender um fenômeno social dentro de um contexto. E quando eu estou ali para defender o interesse daquela criança, muitas vezes eu tenho que dizer assim, olha, eu sei que a pensão, os tribunais têm entendido que, salvo prova em contrário, é um terço do salário mínimo, porque fica um terço para o pai, um terço para a mãe, um terço para a criança. Então, você paga um terço para a criança de pensão e beleza.
a guarda, a regra é compartilhada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas isso é a matemática. E a gente não lida com números, a gente lida com pessoas. Então, isso é uma outra coisa que me agrada muito da minha profissão, que é a gente poder, muitas vezes, pensar assim, olha, nesse caso, o que que é melhor eu decidir? O que que é melhor eu fazer? O que que é melhor eu me pronunciar? Como que eu vou atuar? Então, uma outra questão aqui que eu deixo para debate aqui. Gostei, gostei muito, muito, porque é justamente a essência do promotor de justiça, né? Que a gente não pode perder de vista. E agora, em se tratando de acordos que podem acontecer, né, na não persecução, para a gente é, encerrar essa informação mais técnica, mas eu já te deixo o convite para você voltar outras vezes. O nosso tempo está acabando e eu não quero que ele acabe, olha isso. Eu estou pensando aqui do outro lado, eu falei assim, nossa, os nossos pupilos vão falar assim, por que que acabou? Porque está passando tão rápido, mas Passou voando. não passou? Estou muito rápida. Mas em relação à possibilidade ou não dos acordos, acho que as pessoas ainda têm muita dúvida, né? E como que isso acontece? O acordo, e aqui eu fico aberto, Rose, para a gente conversar quanto puder, com quem quiser. Nas expos, agora, nas próximas 4, que eu já estou confirmado aqui contigo, com o tio Mauro, com a Alain e com a companhia, eu vou muito provavelmente falar sobre essa perspectiva de atuação do MP, e aí nós vamos delimitar bem o que vai ser, mas acredito que seja sobre a questão do acordo. E, inclusive, a minha dissertação do mestrado fala de compliance, que é um tema que nós dois gostamos e Nossa, gostamos muito, muito. mas o compliance como cláusula do acordo de não persecução penal, que a gente interpretar aquela cláusula aberta do 28A, inciso 5, algo que seja adequado, proporcional, dentro dos limites do caso, e que vá ter alguma função concreta. Se a gente pode ou não encarar e enquadrar programas de compliance dentro dessa delimitação. Eu ainda quero, num devaneio intelectual aqui, ainda quero voltar para o doutorado e a gente trabalhar como compliance dentro de um mecanismo de consenso. Eu acho que tem várias coisas do consenso que a gente ainda precisa trabalhar, por exemplo, uma teoria geral da consensualidade penal, que a gente não tem, mas a gente entender aqui, quando a gente conversa, e aqui, Rose, falando para alguém que talvez esteja nos ouvindo no carro, indo para o trabalho, Uhum. para o acadêmico, que nem a gente, que nem no meu caso, por exemplo, que ia caminhando para não gastar passagem de ônibus, tamanha era a pindaíba da época, que ia caminhando lá, escutando, na época nem era celular que a gente usava muito, ainda estava na moda os MP3, que alguém dessa geração talvez nem vai ter conhecido. Mas aí quando a gente conversa sobre isso, nessa conversa bem linear, assim, bem simples, a gente tem que entender, tá? E aqui citando desde uma doutrina simples até Figueiredo Dias e os catedráticos de Coimbra, a gente tem que entender que o mecanismo convencional de resolução de conflitos não é suficiente e não consegue mais dar conta do volume de demandas de casos penais que a gente tem. Isso é fato. Isso é fato. E aí eu entro numa discussão que toda vez que eu faço uma audiência em que um colega poderia ter oferecido uma transação, poderia ter oferecido uma suspensão, poderia ter oferecido um acordo na persecução, ele decidiu não fazer por entender, com base uma cláusula genérica aberta, que o acordo não é necessário e suficiente para prevenção e reprovação. Isso é uma cláusula aberta que demanda fundamentação concreta, minha, como titular da ação penal, dizer por que, que eu não estou oferecendo um acordo. Eu não posso só jogar isso que não é necessário o suficiente. Eu tenho que dizer por que, com base naquele caso, que não é. Bueno, mas dito isso, a gente tem que entender também, Rose, que tamanho é a quantidade de casos que a gente tem, que a gente tem que escolher uma parcela da criminalidade para resolver de outras formas que não o processo penal convencional.
Porque o processo penal convencional envolve investigação preliminar, denúncia, recebe cita 397 com absolvição sumária, audiência de instrução e julgamento, alegações do Ministério Público, alegações da defesa, sentença. Olha a quantidade de atos concatenados que nós temos. Quanto tempo isso leva? Depende muito da vara, depende muito da comarca. Só que, se eu tenho um caso simples, e aí eu te falo, Rose, de casos do dia a dia. Alguém que foi pego com uma arma ilegal, com uma arma irregular. Essa pessoa vai responder a todo um processo, para chegar no final desse processo, com todos esses atos que eu te falei, e ela pagar uma prestação pecuniária. E ela pagar 4 meses de serviço comunitário. E ela perder essa arma. Sabe o que eu consigo fazer? Falando para o nosso ouvinte aqui, não formado em direito, para o nosso ouvinte que está indo da aula de história, da aula de geografia, trabalhar na padaria, trabalhar na loja, no comércio. Eu posso fazer, e é por isso que a gente tem que ser entusiasta de coisas que renovem e tragam fôlego para a justiça. Eu posso fazer isso, ouvinte, aluno, aluna, com uma audiência na promotoria de justiça, com um investigado acompanhado do seu advogado. Eu faço um ato processual, chamado acordo de não persecução penal. Eu faço um ato. E essa pessoa vai fazer exatamente, vai cumprir exatamente o que teria com a sentença. O que teria com a sentença. Então, Rose, a gente tem uma redução da multa, a gente tem uma redução eventual, a gente tem uma redução eventual da prestação pecuniária, da prestação de serviço comunitário, tem uma redução. Mas o recurso que a gente tira disso, o recurso que a gente. Só recebi uma mensagem aqui, Rose, eu já continuo. Vou aproveitar esse seu respiro, estou até anotando aqui. É, quando nós atuamos, a gente utiliza o Código de Processo Civil como o nosso instrumento ali na prática. E ele é utilizado, inclusive, na área também penal como fonte subsidiária. E os princípios que estão inerentes ali dentro do CPC. E como é importante essa atuação do Ministério Público nos acordos, porque eu vi muito do princípio da instrumentalidade das formas, eu vi muito o princípio da economia processual, que eu estava anotando aqui. Eu vi também muito o princípio da efetividade, né, e do impacto que isso Uhum. tudo vai causar. Já estou dando notadinho. Olha o tamanho da nossa pauta, nós começamos sem nada. Você vai mandar uma foto dessa pauta aí para eu trabalhar já nos próximos eventos. A cabeça fica assim, olha aí, explosão, assim, você, nossa, que demais! Tem muito ainda para a gente Muita construir, coisa. é muito, adorei. Porque tem muita coisa, Rose, porque tu vê assim, eu separo aqui na minha promotoria sempre alguns turnos para fazer. E eu vejo assim, por exemplo, agora, daqui a pouco eu vou fazer uma audiência, tem que entrar numa audiência duas e pouquinho, 2:05 por aí eu tenho que entrar, por isso que eu estava falando aqui, o pessoal me chamou. Tu vai fazer audiência, você vai fazer uma audiência, demora 1 hora, 1 hora e meia, vai fazer alegação final, vai ser sentenças, demora quase 2 horas. Quando eu faço acordo de persecução, Rose, eu separo, às vezes, uma tarde, eu consigo fazer 10, 15 acordos de não persecução. Olha, Isso aí significa dizer, Rose, que o trabalho às vezes, de um mês, de 2 semanas, de 3 semanas, eu consigo resolver numa tarde. Ah, mas depois tu fica ocioso? Não, tu não fica ocioso. Tu vai conseguir dar conta do resto da demanda que tu tem. uhum. Tu vai conseguir dar conta do resto da demanda que tu tem. E aí é por isso, a minha orientadora de Coimbra, a doutora Anabela, eu não sei se ela vai estar no evento do Porto este ano. Eu sei que no de Salamanca ela estava, que o time me mandou foto com ela, inclusive. A doutora Anabela escreve sobre individualização da pena. Ela foi a primeira mulher doutora por Coimbra. Ela escreve a justa medida da individualização da pena. Escreveu isso na década de 80.
E, ao mesmo tempo, o professor Figueiredo Dias escreveu os Acordos sob Sentença, que foi pioneiro em Coimbra na década de 90. E quando faz uma interlocução entre o que os dois escrevem, que eu sempre uso para abrir as falas sobre a aula de ANPP, Rose, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, se a gente não tiver os acordos sobre a sentença, na moda de terras coimbrãs, mas do que veio para o Brasil como acordo na persecução, a gente tem que fazer uma delimitação, tem que fazer um aproveitamento do que a gente tem para a gente conseguir resolver casos simples de um modo célere e efetivo e guardar a energia que a gente tem em casos que não comportam solução consensual. É isso. Porque se eu não tiver a solução consensual hoje, Rose, o que vai acontecer é que eu não vou resolver nem o simples nem o complexo. Nós chegamos num ponto do sistema de justiça que ou a gente vai optar por resolver o simples de modo simples e o complexo de modo complexo, ou se eu usar o modo complexo para tudo, vai prescrever metade do processo. Porque é muita demanda. É muita demanda. É muito, É muita demanda. é Então, muito. aqui eu deixo essa reflexão para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, no sentido de que quando a gente faz acordo, não deve se tratar do modo pejorativo, do modo pejorativo. Acordo hoje, no processo penal principalmente, é um modo que a gente tem de fazer uma otimização do que nós temos em mãos. Fazer uma otimização do que nós temos em mãos. Os recursos públicos são insuficientes para dar conta da demanda que nós temos. E aí, o que o Estado faz? O Estado, e nós, Estado Ministério Público, Estado Juiz, o Estado Advocacia, a gente tem que achar meios de dar conta das demandas que surgem. E um desses meios, com certeza, é a solução consensual. Significa dizer que fez um acordo não vai pagar nada? Gente, vai pagar. Porque esses acordos que a gente faz, Rose, eles já são para casos que a pessoa não iria presa. Ah, mas o cara é multirreincidente. Não cabe acordo para reincidente. Ah, mas o cara bateu na esposa. Não cabe acordo para quem bateu na esposa. Ah, mas o cara bateu no filho. Não cabe. Ah, mas o cara saiu roubando, matando, agrediu todo mundo. Não cabe com violência e grave ameaça. Então, acho que quando a gente fala popularmente, a gente tem que entender: é acordo, é uma solução consensual, vai pagar uma prestação pecuniária, vai pagar um serviço comunitário, vai perder a arma irregular. Só que isso não é um tratamento mais brando do que teria com a sentença, porque na sentença, depois de anos enrolando, com recurso protelatório, com tudo isso, a pessoa ia ter a mesma coisa. A pessoa ia ter a mesma coisa. Então a gente tem o que a gente costuma falar, e aqui eu encerro mesmo, Rose, aqui a gente tem um equivalente funcional, para quem gosta de teoria do direito penal. Aqui a gente tem um equivalente funcional, dentro de uma lógica de funcionalismo, a gente tem o equivalente funcional à pena. O que tu teria como pena, eu te dou um equivalente a ela. Te dou um equivalente a ela, só que com um rito abreviado, com um rito célere, e poupando o recurso para usar naquilo que realmente demanda a utilização desse recurso. Então fica aqui a reflexão, e já fico, Rose, à disposição para quantos encontros mais forem necessários para essa perspectiva. A gente pode fazer de investigação, Muito bom. de solução consensual, de denúncia, de atuação em audiência, de atuação em plenário. Eu acho que a gente pode fazer uma série de perspectivas em atuação, porque é algo que é muito bacana de falar. Muito, muito. Eu já topei, o convite já está firmado e ali vai tirando um pouco de rótulos, não é? De rótulos, vai tirando os rótulos. E tira. Hoje você tirou aquela máxima que não vai dar em nada. Hoje, né, do acordo, isso não vai dar em nada, né? Você já conseguiu tirar e fundamentar como que nós estamos. Olha, meu amigo e irmão. Muito obrigada, foi muito generoso. Já está convidado para a nossa próxima edição do programa Business Talks e o evento internacional Professor Taylor também, ele já está confirmado. Muito obrigada. Ô, minha amiga, obrigado. Foi um grande prazer estar aqui contigo, tá? E conte comigo porque precisar. Eu, minha família, né, estamos todos de portas abertas sempre aqui para ti. Minha filhinha está com um aninho agora, já vai se criar nesse mundo das talks, dos eventos.
Que É bom. muito bacana a gente estar com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos. E, como eu falei pro Alan, falo para ti, para o pessoal que eu tive o prazer de conhecer agora na Expo, né? Os amigos são a família que a gente pode escolher, né? Sim, Então, são pessoas que a gente quer levar para sempre junto, discutir as coisas que a gente gosta, dividir os momentos que a gente gosta. Então, com certeza, eu, minha esposa, minha filha, estaremos aí sempre presentes nos eventos beleza. e aprendendo aí sempre contigo, com o pessoal, com os nossos alunos, com as pessoas que estão aí com a gente, tá bom? Muito obrigado.